Olá! Estamos juntos aí para mais uma aula. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante e bem repercutido aí nos últimos dias, diante do parecer 50, né? Onde nós temos aí indicações para o DUA, para a construção do PEI. Então, antes da gente chegar na construção do PEI, eu trouxe para vocês falando um pouquinho sobre o desenho universal da aprendizagem, tá? Então, eu sou Michele Félix, sou psicopedagoga clínica institucional, sou neuro-PP, psicomotricista, especialista em transtorno do neurodesenvolvimento, em autismo, em deficiência intelectual, enfim, sou analista do comportamento ABA, graduanda de psicologia atualmente e mãe de 2 anjinhos. Tá? E aí, de novo, eu falo para vocês, eu também recalculei minha rota no atendimento, só que eu fiz o recalcular contrário. Eu comecei pela educação inclusiva e vim para psicopedagogia, aí já tem alguns anos, tá bom? Então, eu comecei lá fazendo o processo de inclusão das crianças, então, este lugar onde a gente vai começar a entrar agora, que é sobre DUA, sobre PEI, é um lugar que eu já piso, é um chão que eu já piso há muito tempo. Então, quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha vivência, deste meu lugar, deste processo de inclusão. Tá bom? Vamos lá? Vamos embora, time? Animados? Vamos recalcular nossas rotas. Então, vamos lá. O desenho universal para aprendizagem. O que é o desenho universal para aprendizagem? É uma abordagem que procura minimizar as barreiras metodológicas de aprendizagem, tornando o currículo acessível para todos os alunos, pois possibilita a utilização de diversos meios de representação do conteúdo, de execução e de engajamento da tarefa. Então, nós vamos falar sobre esses níveis logo à frente, tá? Então, quais são os princípios do DUA? As diretrizes do DUA estão organizados de acordo com seus 3 princípios fundamentais: representação, a apresentação, ação e expressão, motivação e envolvimento. De novo, a palavra motivação aí permeando o nosso fazer, tá? E essa palavra vai continuar aí perpassando por todos os nossos momentos. Então, vamos lá. Trouxe aí uma imagem para vocês analisarem comigo e verificarem o que vocês acham sobre essa imagem. Olhem bem, reparem, como diz o José Saramago, se podes ver, repare. E é isso que nós fazemos o tempo todo no nosso atendimento clínico com o nosso raciocínio clínico. Nós estamos reparando a detalhes o tempo todo, tá bom? Então, ó, para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. Por favor, subam na árvore. Preciso falar alguma coisa? Não, né? Então tá bom. Então é isso. Recalcular a rota é exatamente isso. É pensarmos em estratégias, em possibilidades que abrange a todos e que não beneficia só um grupo ou só um determinado indivíduo, mas que ele propicia igualdade de condições a todos, tá? Então, eu gosto muito dessa imagem porque ela traz muito sobre isso, tá? Então, o desenho universal da aprendizagem, ele vem antes da gente pensar no PEI, tá? Quando a gente está falando de PEI, nós estamos falando de algo mais individualizado, mais específico para atender a necessidade daquela criança. O DUA, ele vem para direcionar a escola, o professor, e é muito do nosso fazer enquanto clínico, direcionar também essa escola, né? Então, por isso que eu sempre reforço essa teoria, essas evidências científicas, para que vocês tenham recursos para ir até a escola, tá? Então, o DUA, né, o Desenho Universal da Aprendizagem, ele vem trazer princípios, diretrizes para a acessibilidade de todos. O que eu costumo sempre dizer? Que o que beneficia
a criança com deficiência vai beneficiar a todos. O que beneficia a todos nem sempre chega a atingir a criança com deficiência. Então, antes da gente pensar no PEI, a gente está pensando no DUA, no Desenho Universal da Aprendizagem. O que é isso? Eu estou pensando em possibilidades que agreguem todos os estudantes. Metodologias, materiais, atividades, estratégias, formas de explicações, enfim, eu estou pensando em um conjunto de ações que vai beneficiar todos os estudantes. E que mesmo depois de oferecer metodologias diferentes, estratégias diferentes, enfim, não conseguir atingir uma habilidade específica, aí sim eu entro com um plano de intervenção individualizado, tá? Então, antes do plano individualizado, que nós vamos falar em breve, nós temos que ter a oferta do DUA, do Desenho Universal da Aprendizagem, tá? Então, de que forma? Precisa ser variável, precisa ser flexível. Para quê? Para que gere engajamento. O que é o engajamento? É o fornecimento de opções para recrutar interesse, para manter o esforço e a persistência, assim como opções para a autorregulação. Quando a gente está falando do público da neurodivergência, nós precisamos pensar nisso. Dentro do atendimento clínico, é muito comum as crianças se desregularem também. E é muito necessário que nós, enquanto terapeutas, ofereçamos condições, opções para essa autorregulação, tá? Então, de forma que esse paciente, esse estudante, avalie e acompanhe seu aprendizado. Então, o engajamento é a gente fornecer essas opções possíveis para o ambiente, contexto, sala de aula, tá? Opções para essa criança se autorregular. Então, vou dar um exemplo, tá? Eu estou lá orientando uma escola e essa escola vai estar com um problema de comportamento de uma criança, né, que não está engajando na atividade, que está se desregulando, bateu no amigo, bateu na professora, enfim. O que fazer? Primeiro, motivação. Será que essa atividade, a forma como ela está sendo ministrada, apresentada para essa turma, está motivadora para esse indivíduo? Para todos os indivíduos, né, para todos os estudantes dentro dessa sala de aula? Talvez não. A diferença é que o aluno que tem um funcionamento dentro do funcionamento da maioria, tipicamente falando, às vezes ele está entediado também, ele está cansado, mas ele tem um controle inibitório, né, um filtro social que permite que ele fique ali mesmo não gostando, ele consegue se manter ali na sala de aula. Já o público da neurodivergência, crianças com autismo, TDAH, deficiência intelectual, nós sabemos que existem essas falhas no controle inibitório, nesse filtro social. Então, ele vai se desregular, ele vai dizer que não está gostando daquilo de alguma forma, né? Então, são nesses momentos que nós, enquanto terapeutas, precisamos orientar a escola de como essa criança vai se regular. Que posso oferecer para essa criança para que ela se autorregule ali no momento da sala de aula, para que evitem essas situações, né? A gente sempre, enquanto analista do comportamento, nós trabalhamos no preventivo, para que não aconteça. Mas, se acontecer, o que eu devo fazer? Então, são essas orientações e por meio da ciência ABA que a gente leva de sugestão para a escola, tá? A representação, então, é o fornecimento de opções, de percepções, de opções de linguagem, expressões matemáticas e símbolos, promovendo ações para a compreensão. Então, a representação é a forma como eu vou entregar, né, esse contexto, esse conteúdo, esta aprendizagem, essa disciplina para o estudante, tá? É a forma que eu represento isso para ele, tá bom?
E a ação e a expressão é o fornecimento de opções da ação física, tá? É a nossa ação. Alternativas para comunicação e expressão. Opções para funções executivas. Então, esse tópico, ação e expressão, é aquilo que a gente sempre fala, né? É o planejamento, é o dia a dia, é a ação, né? O professor vai planejar, mas nem sempre vai dar certo. E é nesse momento que o professor, nós também, enquanto equipe, vamos analisando o que é preciso fazer. Porque muitas vezes vai acontecer uma situação lá na sala de aula, lá na escola, e a família vai recorrer para quem? Para o terapeuta. A escola vai recorrer para você. Então, você precisa saber todos esses passos, de que forma está gerando esse engajamento, de que forma está sendo essa representação, de que forma está sendo essa ação, para só depois você conseguir sugerir uma intervenção na escola, tá? Então, vamos lá, continuando. Então, o engajamento é aquilo que a gente já falou um pouquinho na aula 1, são as redes afetivas, né? A parte do cérebro da aprendizagem que diz o porquê dessa aprendizagem, né? Tem que ser motivador, tem que ter propósito, tem que ser estimulante para o aluno, tem que ser prazeroso, tem que partir do interesse e da motivação dele, muitas vezes, para gerar aprendizagem, tá? Segundo, representação. Redes de conhecimento, o que da aprendizagem? O que eu quero dessa aprendizagem? Tá? Onde eu quero chegar com essa aprendizagem? De que forma essa aprendizagem vai ser apresentada para esse grupo? Tá? Ação e representação são as redes estratégicas e o como aprender, tá? De que forma essa ação vai ser gerada dentro dessa sala de aula, tá bom? Isso tudo que a gente está falando, que eu expliquei lá passo a passo, são fases, são locais de redes cerebrais. Então, cada parte do cérebro é responsável por uma dessas ações, tá? Então, aqui a gente consegue ver a parte do cérebro, ó, são as redes afetivas, a parte das redes de reconhecimento e a parte das redes estratégicas, tá? Então, o desenho universal nada mais é do que criarmos possibilidades e estratégias diferenciadas para todos os estudantes, tá? Por exemplo, os mapas táteis, em relevo, com identificação dos ambientes, informações de segurança, utilização de contraste, de cor, enfim, sinalização de um piso tátil, por exemplo, orientações de pessoas para deficiente visual, sinalização, enfim, tudo o que sinalizado nesse ambiente, nesse contexto, ele faz parte do desenho universal. Então, inclusive, toda essa parte visual de identificação, tátil, do elevador que tem o braille, enfim, tudo isso é desenho universal, tá? E como aplicar esse desenho universal? Ao se utilizar o desenho universal na concepção de um produto, de um serviço ou ambiente, o objetivo deve ser de incluir o maior número de pessoas possíveis, visto que se houver mais de uma ação disponível, deve ser escolhida a que for mais inclusiva. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, dentro da sala de aula, lembra da imagem? Todos podem subir na árvore. Quais são os que poderão subir na árvore? Né? Quantos poderão subir na árvore? Então, a gente precisa sempre optar pela forma, pela estratégia, pela metodologia que atinja, que abranja o maior número de pessoas possível, tá? O desenho universal da aprendizagem, ele é um conjunto de possibilidades, de materiais flexíveis, técnicas, estratégias, enfim. O objetivo é atingir o maior número de pessoas possíveis, universalizando, portanto, a construção do conhecimento. O DUA pode auxiliar educadores a desenvolver ou optar por estratégias pedagógicas
que possibilitam que todos os estudantes, independentemente de suas características e formas de aprendizagem, aprendam em igualdade de condições. Por que que eu estou aqui no nosso time recalculando a rota, falando para vocês sobre o DUA? Porque, de novo, lembram da tríade? Nós precisamos trabalhar em tríade. Se você for fazer uma visita escolar do seu paciente, se você for chamado à escola do seu paciente, se solicitarem um relatório seu, você precisa ter essa base científica, você precisa ter dentro do seu fazer clínico, do seu raciocínio clínico, um arcabouço, um compilado de aprendizagens, de contextos, de evidências científicas para embasar o seu falar e o seu agir dentro de um contexto, tá? Para que você tenha veracidade, para que a sua fala tenha legitimidade, você precisa trabalhar com evidências científicas, tá? Porque não adianta só a gente achar. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo, tá bom? Com evidências científicas, sempre com embasamento científico, tá? E, de novo, eu deixo aqui artigos em PDF para vocês também se aprofundarem um pouquinho mais no DUA, tá? Além disso, também tem um material em PDF, que é só imprimir, plastificar e utilizar na sua prática clínica, tá bom? Então, é isso. Quero muito agradecer pela aula, time Recalculando a Rota. Quero aqui mais uma vez dizer que eu estou emocionadíssima. Estou muito feliz com esse time, muito orgulhosa e dizer que este também foi um sonho que eu almejei lá atrás e hoje eu estou aqui compartilhando com vocês. Espero muito que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. Deixem suas dúvidas, suas sugestões aqui no nosso suporte, que eu pessoalmente vou responder todas as perguntas, todas as dúvidas e encontro vocês na nossa aula ao vivo mensal, tá bom? Super beijo para vocês, time. Até a próxima.